Tudo bem, pessoal? Vou contar uma coisa que aconteceu comigo há uns 50 dias atrás. 10 de janeiro de 2019. Coisa corriqueira. Cheguei na Central do Brasil e precisava ir ao banheiro. Paguei, né? Paguei o bilhete lá, paguei a entrada e precisei ir ao banheiro. Não tinha água, tive que sair. E procurei um banheiro que por lá mesmo tinha. Fiz minhas necessidades e na hora que fui pagar novamente não consegui porque tinha uma carência de 30 minutos. Aí naturalmente eram 4 horas da tarde, tive fome e fui procurar um McDonald's, sendo que me lembrei que eu estava sem dinheiro e passei no caixa eletrônico quebrado, tive que correr atrás de um. Muito bem, cheguei no McDonald's e cheguei lá, na hora que eu fui pagar não tinha refrigerante. No McDonald's não tinha refrigerante. Saí de lá, comprei o refrigerante naquela geladeira, né, que você bota R$2. A geladeira, para variar, estava quebrada, demorou um tempão. E quando sai refrigerante morno. Tudo bem, voltei lá, comprei um hambúrguer e comi. Ao entrar na estação novamente, sentei no trem. Tudo bem, nada. O trem quebrou, tive que esperar entrar em um outro trem e vir para o meu bairro, que é Campo Grande, Rio de Janeiro. Ao chegar lá, aqui, me lembrei que era um verão a pino. Dizem aí que foi o pior verão dos últimos 90 anos e os ônibus, né, que você solta na estação, os ônibus agora os vidros são diretos, você não consegue abrir e para variar estava tudo quebrado e, meu irmão, eu tive que vir andando porque não dava para você ficar lá dentro. Moral da história, cheguei em casa cansado e, como se não bastasse, me lembrei que no meu bairro a fornecedora de água estava não fornecendo água, mas sorte que nesse dia tinha entrado água e eu consegui tomar banho. Estava vindo de uma aula, o ideal era chegar em casa, revisar a matéria, curso que eu estou fazendo, revisar a matéria, mas, meu irmão, eu estava cansado demais. Uma viagem que era para demorar 1 hora se transformou em 3 horas por conta das situações que eu fiquei envolvido. Interessante que no outro lugar da cidade que eu fui, né, antes de chegar na Central do Brasil, você tinha uma estação de metrô que tinha até aquelas esteiras, como se você estivesse naquele filme Jetsons, né? Como se estivesse no aeroporto, tudo funcionando. E o interessante é o seguinte, é você imaginar que isso tudo é à toa, como se você não estivesse sendo sabotado, que foi somente um dia ruim, um dia de fúria, enfim, somente um infortúnio qualquer. Bom, eu sei que não é. Engraçado que eu estava lendo um artigo esses dias que colocava justamente isso. Quando que o sabotamento acontece por parte, enfim, dos poderosos e um dos motivos é que você se sinta culpado por aquilo e que você se culpe e que você se mutile, que você se ache que você é um incompetente, que deveria chegar em casa e lutar e estudar a si mesmo. Quando você tem 20 anos, 27 anos, você até consegue fazer, mas quando você é como eu, que já está chegando aos 40 anos, a idade vai pesando e você entende que precisa descansar porque no outro dia você tem que acordar para batalhar. Eu estou fazendo esse vídeo com um recado para o futuro, para agora e para o futuro. Eu, durante muito tempo, ignorei as letras miúdas das escrituras. Eu não entendia que existe maldade, que existe um pensamento por detrás disso, que isso não é à toa, que isso é pensado, que isso é programado, sobretudo para uma parte da população não se mexer, continuar alienada da sua própria força e as coisas continuarem da forma que está. Porque, note bem, um lado claramente sabotado e um outro lado claramente evoluído. Poxa, por que será? Por que será? E é sobre isso que eu quero falar. Eu gosto muito do livro de Êxodos porque é uma coisa que comunica muito a nós brasileiros
muito embora a gente não consiga ver assim. O livro de Êxodo, Saída, é um livro claramente de escravos, de pessoas que estão desfavorecidas, e Deus interage. Mas Deus interage como? Deus interage mandando alguém. Deus interage colocando em contraposição a Faraó Moisés. E o que Faraó faz? Antes de Moisés aparecer, ele fala: eia, usamos de astúcia. Logo depois, esse segundo Faraó, claramente, quando Moisés chega abrindo e dando luz aos hebreus, ele sabota, tornando o trabalho dele mais difícil. Ou seja, assim como eu cheguei em casa cansado, assim os hebreus chegavam nas suas casas cansados. Eu li até um artigo, um comentário, melhor dizendo, de uns rabinos que dizem que um dos motivos da terceira praga, que foi a praga dos piolhos, isso é um comentário rabínico, é que os egípcios não permitiam que os judeus, que os hebreus à época não tomassem banho. Então Deus puniu os egípcios dessa forma, porque foi do pó da terra que os piolhos subiram. Não estou aqui para entrar nesse pormenor, mas somente como curiosidade que eu trago esse rascunho rabínico. Interessante dizer o seguinte: onde que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto: letras miúdas. Da mesma forma que Jesus fala do céu, ele fala do inferno. Metaforicamente, ele está querendo dizer claramente que existe o mal e existe o bem. E o problema é que quando a gente pensa no mal, a gente pensa numa coisa lá para frente ou somente numa questão espiritual. Mas ele fala abertamente de lobos devoradores, ele fala categoricamente de hipócritas, ele fala claramente de roubadores, ele fala claramente de pessoas que distorcem o que é bom para se dar bem. O apóstolo Paulo ele chega claramente, de uma forma muito rasgada, sobretudo no livro de Gálatas, a dizer e nos avisar do seguinte: não se coloca, cuidado, porque virão pessoas que colocarão vocês em escravidão. Em escravidão, no pior nível da sociedade. E a gente está falando do período romano, de gente que entendia que o escravo era propriedade e que tinha o poder da vida e da morte. Ou seja, ele está falando de uma coisa muito séria. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, melhor, o que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que a mesma Bíblia que é utilizada para tirar vidas do inferno, vamos colocar assim, se a gente entender, eu acredito, na questão mística, espiritual das Escrituras, ela também nos coloca a verdade de complô, tá? De pessoas que maquinam o mal sobre o pobre, que oprime o pobre, que oprime os menos favorecidos. E interessante dizer que nessa questão toda a gente vê hoje em dia pessoas falando em nome dos servos de Deus, pessoas falando em nome dos evangélicos, e as Escrituras nos dão respaldo para colocar o que ela fala versus o que ela faz. O que ela fala versus o que ela faz. Uma coisa bem interessante: nos dias de Jesus, olharam para ele e falaram: ele fala como se tivesse autoridade. Ou seja, o que ele falava também era igual, ele era judeu, os fariseus eram judeus. Parênteses para dizer que Deus chamou um fariseu para pregar o evangelho, como o apóstolo Paulo. Ou seja, eram pessoas conhecedoras e conhecedoras profundas das Escrituras. Contudo, Jesus era visto como quem tinha autoridade porque os seus atos, a mão dele, acompanhava o que ele falava. De forma que é necessário nesses dias nós olharmos para aqueles que dizem defender a você e a mim e olhar o que eles dizem em contrassenso do que eles fazem, de suas obras. Por quê? Porque pode ser que nesse exato momento você esteja sendo sabotado. Pode ser que nesse exato momento essas pessoas não estejam votando por você que é empregada, não esteja votando por você que é o trabalhador. Mas aí vai na sua igreja, vai na sua... O que eu estou falando para religiosos?
mandam recadinhos para você, cartinhas para você, dizendo que eles estão do seu lado. Cuidado, 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 porque comigo foi só um trem. Amanhã pode ser a sua vida, no UPA, num hospital desse. Cuidado, acautelai-vos, porém, dos lobos devoradores. Eles vêm em pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Astúcia e maldade é o que muita gente está usando contra você. Sabotagem e colocando a culpa em você, quando na verdade o complô é muito maior. Amém e amém.